Ministério da Cultura e Valorec apresentam Cine Brasil. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Valorec. Apoio Prefeitura de Paineiras. Fé, honra e trabalho. Eu nasci num recanto feliz. Realização Cinear. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil. União e Reconstrução. Na Praça Arborizada de Sombra Fresca é que iniciamos nossa jornada em Paineiras. Passeamos por uma rua tranquila da cidade e surge o título em branco: Paineiras, novembro de 2022. Paineiras é uma cidade do interior de Minas Gerais. Wellington Menezes. Às margens do Lago de Três Marias. Quem nasce em Paineiras é paineirense. Entramos em um pequeno depósito, onde dois homens se sentam tranquilamente. Quando nós veio para aqui? Em 1965. Paineiras era uma cidade... Paulo Lúcio de Azevedo e Alair Azevedo. Tinha nada. Tudo de chão. Não tinha prefeitura, ali tinha uma igreja. Vicente Antônio Silva. Lá na praça, onde é a prefeitura hoje. Inclusive o cruzeiro fica dentro do cemitério. Mas ele é bem menor do que hoje, né? Já cresceu bastante, viu? Márcio Alves de Araújo. É bem menor, mas já cresceu bastante já. De primeiro nem telefone que não tinha nada, e agora tem, né? Não tinha nem asfalto nessas BR aí também, agora já tem asfalto. Era tudo bem diferente, muito. E a cidade era pequena. Do asfalto dali pra cá mesmo, era só cerrado, não tinha nenhuma casa, nada, era tudo mato. Paineiras é o seguinte, Paineiras é a cidade movimentada por causa da represa, né, Três Marias. Tem muito turista de Belo Horizonte, todo lado que vai para a represa pescar. Até em criatório de peixe, né, o tilapa, criatório de peixe. Pesca de anzol. Pesca de anzol, pegando tacumaré, pega tudo que é tipo de peixe. Mas o negócio é o seguinte, o peixe mais gostoso que existe. A vista aérea do rio Indaiá revela suas águas turvas e barreadas, serpenteando a densa mata ao redor. Sem poluição. Mais bonito. Rico de diamante. E peixe bom. Rico de peixe. Peixe mais gostoso. Peixe da pedra. O povo tem o hábito de pescar para subsistência e também até para o comércio. Levando em conta, né, o período apropriado. Nós temos aqui o rio Indaiá, que as pessoas utilizam para pescar, que tem espécies características do rio Indaiá e outras também de outros rios, e também a pescaria no Lago de Três Marias. O rio Indaiá é bonito, tem muita paisagem, lá é bonito. Lá tem muito peixe também, o povo gosta de acampar lá, né? Gosta de pescar lá, tem muito peixe lá. É um lugar bonito, um lugar gostoso de você passear. Continuamos a voar sobre a cidade, contemplando casas, árvores e um céu azul salpicado por nuvens brancas. Uma paisagem que reflete paz e serenidade. O daqui é bem festeiro, viu? Gosta bem de festa. Todo tipo de festa. Festa de peão, forró, tem tudo, todo tipo de festa. Festa de igreja, festa Nossa Senhora do Rosário, esses tipos de festa. E tem muita festa. Paineiras tem uma festividade que é datada de 1915, que é a Festa do Rosário. A Festa do Rosário acontecia ao lado da capela, a ela dedicada, que a comunidade recebia as guardas visitantes, e uma coisa muito comum é que a comunidade fazia quitandas, então biscoito de queijo, pão de queijo, rosca, pau a pique, para que as guardas pudessem alimentar, e elas colocavam em cestos de bambu, que até hoje nós temos fazedores de cesto de balaio, como a gente conhece aqui na cidade. Até hoje a gente tem no município a festa de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, e hoje é a festa de São Rafael e São Sebastião, que é a festa do padroeiro da cidade, que acontece em setembro. Aqui na Paineiras faz cavalgada de vez em quando, festa de peão muito boa. E festa de igreja, São Sebastião. São Sebastião São João. Também São João. Não só a dança de congado. Também tem. A cultura de Paineiras, ela vai trazer, assim, baseado também naquela prática. José Elias Vargas. Cultura, né? Então, vamos dizer assim, a cavalgada é uma cultura e é muito também voltada para o âmbito religioso, que é muito enraizado na cidade. Então,
a gente vai ter a folia de reis, a gente vai ter o congado. A gente tem a festa de São Sebastião e do Carreiro, que acontece na Serra do Palmital há quase 20 anos. E as apresentações do Coralzinho São Rafael, que há mais de 40 anos faz apresentações musicais e canta a folia de Reis Mirim. Nós temos também na cidade a Folia de Reis e a Folia de São Sebastião. Na tela, o ensaio do Coralzinho São Rafael. Todos uniformizados com camisa branca de gola vermelha se posicionam em fileiras. À frente estão as crianças, no meio os mais jovens e acima os mais velhos. Um instrumentista acompanha com o violão e a regente acompanha à frente de todos. Um presépio completa o cenário. É uma alegria participar do Coralzinho São Rafael. Yasmin. É muito bom, é muito gratificante ao mesmo tempo. E para mim não tem coisa melhor participar do Coralzinho. Eu gosto mais das músicas de folia. Gosto muito. É muita alegria por participar do Coralzinho. Francisco. Essas pessoas incríveis, especiais para mim. A dona Priscila, que pega no pé de vez em quando, mas sempre está aqui com a gente. Esse nosso Coralzinho foi inaugurado em Natal de 81. Dona Aparecida. Então é uma caminhada longa, hoje nós temos quase que netos de quem já esteve aqui. Filhos a gente tem certeza, mas tem avô no Coralzinho também. Os adultos acompanham, nos ajudam muito. É um trabalho cultural, religioso, artístico, que atende às demandas da cidade. Canta na nossa cidade, canta fora do nosso município, nós já apresentamos várias vezes fora. É comum a gente ensaiar todas as semanas, 3 vezes por semana, quarta, quinta e sexta. E o Coralzinho já é um bem inventariado. O Coralzinho é um patrimônio cultural da nossa cidade. O coral, né, São Rafael, é um presente para a nossa cidade, porque está aí há mais de 40 anos, sendo uma força viva e sempre, né, abrilhantando em diversas ocasiões marcos, né, da nossa cidade. Uma comemoração festiva, ele está lá, e além das comemorações natalinas, que é muito tradicionais na nossa cidade. O Coralzinho São Rafael é tipo uma família para mim. Cristiano. Quando a gente canta, eu sinto uma alegria tanto de cantar com meus amigos do Coralzinho São Rafael, e daí eu fico tão emocionado, até eu fico tanto, mas tanto, que eu até quero acompanhar o violão. Nós temos um jeito de ser muito ligado à música, porque várias gerações já passaram pelos corais. A música significa a minha vida, eu não consigo viver sem a música. Antônio das Graças. Minha vida de 15 anos até hoje, sempre foi tocando, sempre foi cantando, tá do sangue, é da família, a família toda, do lado da minha mãe, todos são instrumentistas e cantadores. Nosso carro de boi conservado, 4 juntas de boi de primeira, 4 cangas, 16 canzis, encostado no pé da figueira. Senhor Antônio, um instrumentista do coral, toca seu violão enquanto eleva sua voz em um canto que ecoa pelo filme. O canto prossegue em off e somos levados a contemplar um agricultor regando a horta, pintinhos na gaiola e um senhor sentado na fachada da casa, observando o trânsito tranquilo do local. E por que tem esse nome? Pode ser por causa de umas painas que tem aqui, uns palcos chamados paineira. Aí pôs o nome de paineira na cidade. Porque tinha muita paina, né, na praça ali, ó. Tinha muito pé de paina, aí puseram o nome da cidade de Paineiras, por causa das painas. Da madeira que chamava paina. Motivo dos pés de paina, que lá na praça tinha eles. Tinha um botequim ali, um botequim e uma paineira. Então essa origem dessa paineira é a origem dessa árvore. Em 1902 surge a Vila da Paineira. Por que esse nome? Porque no local onde fazia as estalagens surgiu, tinha grandes árvores de paineira, que a gente tem até hoje aqui na praça, que foram plantadas há mais de 50 anos. Imagens dos moradores de Paineiras descortinam-se na tela, refletindo a diversidade e a essência da comunidade. Homens e mulheres, mães com bebês no colo, funcionárias do hortifruti e uma senhora com blusa estampada de gatinhos. A cena muda e do alto a cidadezinha de Paineiras se revela. Em terra firme, a câmera percorre a fachada das casas. Ao final da minha graduação, eu fiz um trabalho de conclusão de curso trabalhando
a cidade. E assim que eu voltei, o pessoal foi vendo o meu saber pela história e aí começou os professores a me procurar para trabalhar um pouco da história na sala de aula. E aí foi quando eu lembrei, né, que quando eu estudava eu fiz esse mesmo projeto e comecei a desenvolver com eles. Então todo ano eles me chamam para me ir lá relatar um pouco das histórias e das histórias da cidade. E aí a gente sai pela cidade, passa nos pontos principais, fazendo um contraponto, né, daquilo que foi, o que vai ser e o que a gente pode fazer. Os pontos principais é a praça da prefeitura. O edifício cinza da prefeitura municipal, de 2 pavimentos, contrasta com o verde da praça à frente. A primeira capela que ali existiu. Passei também na porta aqui da matriz, que também tem uma importância histórica. A imponente igreja matriz, com sua grande torre alta, desponta à frente do prédio. De nomes para contar essa história também. O Estádio São Rafael também, que é O Estádio São Rafael é um campo a céu aberto, murado e de grama bem podada. Fazendo o contraponto do crescimento urbano da cidade. Então a gente vai pegando faixas já próximas de 1980, 1990, que é uma construção histórica mais recente. Então a gente vai pegando, por exemplo, a proximidade da Capela do Rosário, do Sagrado, e vai contando essa história, que já é mais recente. Não quer dizer que ela não tem sua importância, ela está aí também e eles têm que saber, porque quem que vai contar no futuro essa história? Fachada da Escola Estadual Celestino Nunes, com uma quadra poliesportiva coberta onde alunos estão jogando bola. Família, por ser uma cidade tão acolhedora, que você sai de uma rua para outra, você está próximo, você sente uma conexão, você vê um elo familiar ou próximo. Para mim é isso. Padeiro para mim é o meu berço, é tudo para mim. Onde eu tenho minhas raízes, onde eu tenho todos os meus amigos, onde eu tenho minha família, onde eu tenho tudo. Sobre as imagens das ruas e pontos turísticos da cidade, surgem os créditos. Equipe: direção Inácio Neves, Rafael Chaves. Câmera: Rafael Chaves. Produção técnico de som: Rangel Moreira. Assistente: Leonardo Rangel Costa. Montagem, edição: Dani Brígido. Rafael Chaves. A tela nos brinda com uma imagem aérea da cidade, suas casas telhadas e as copas das árvores que formam um manto verdejante. A cena aérea de Paineiras encerra o filme.